Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Câmara Mulher, aqui na TV Câmara. E eu quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Você conhece a Coordenadoria da Mulher na Prefeitura aqui de Passo Fundo? Quais serviços são prestados? Que tipo de atendimento é feito? Como é esse trabalho? É o que nós vamos descobrir a partir de agora com a representante da Coordenadoria da Mulher que está aqui no estúdio conosco, a Tassiana Modler. Tassiana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Vamos explicar então para as pessoas que estão nos acompanhando que tipo de trabalho vocês realizam ali na Coordenadoria da Mulher? Eu que agradeço, primeiramente, o espaço, né? Então, o trabalho da Coordenadoria da Mulher é extremamente importante. Tem como objetivo empoderar as mulheres, buscar políticas públicas de igualdade de gênero, né? E também, principalmente, a questão da violência doméstica, combater, prevenir a violência doméstica. Porque a gente tem né, a prefeitura tem diversos órgãos e a coordenadoria tem esse papel de coordenar atividades, de coordenar eventos, de promover, né, fazer políticas públicas também voltadas para a mulher. Questões de projetos também são muito importantes, que é um dos objetivos que eu tenho esse ano, que é formalizar projetos, buscar recursos, né, voltados para a mulher. Então a gente vai organizando diversas formas, né. Então esse primeiro ano tô recém-chegada, porque agora fazem 45 dias, né, que estou na coordenadora. Então, nesse primeiro momento, eu planejei os primeiros 100 dias. Por quê? Porque março é um mês muito cheio. Então, março, a gente tem muitas atividades, então não consegui fazer um planejamento ainda anual, muito menos para 4 anos, mas os primeiros 100 dias e o primeiro ano, o meu objetivo principal é a questão da independência financeira da mulher. Autonomia, porque a Autonomia. autonomia financeira é autonomia de escolha também, né? Isso mesmo, porque é uma das questões que eu acho muito importante na questão da prevenção da violência doméstica, porque, eu sou advogada familiarista, então muitas vezes tive esse faz 10 anos, então tive muito esse contato com a questão da vulnerabilidade da mulher quando ela não tem a sua própria renda, o seu próprio dinheiro. Então eu acho muito importante, é muito importante também falar de violência doméstica, porque Passo Fundo é uma cidade extremamente violenta, né. Então são os índices mais altos do Rio Grande do Sul, então a gente tem quase 2.500 casos no ano passado registrados, né, de violência doméstica, então, é muito elevado no Brasil, é uma violência Concentrados, né? Fora aqueles isso, assim, que são. registrados, né. A gente tem um estudo que mostra que uma em cada 3 mulheres já passou por algum tipo de violência. Então promover, esclarecimento também muito importantes, né. Então, essas políticas públicas voltado pra independência financeira, acho muito importante. Então nos últimos dias ouvi muitas mulheres, mulheres que estão nesse trabalho já há bastante tempo de buscar independência financeira, economia, né, familiar, artesanato, enfim, E a claro, empreendedor. curso faça pela qualificação. Vocês também atuam nesse sentido? Então hoje tem em Passo Fundo a Escola das Profissões, né, então a minha tarefa é também buscar esse diálogo entre as necessidades das mulheres, porque eu consigo ter esse trabalho individual com a mulher, né, eu consigo fazer esse atendimento individual, então eu sei o que as mulheres precisam, com o executivo, também com o legislativo, né, então esse diálogo é muito importante. Agora, o objetivo principal, então, de tudo que você já ouviu nestes primeiros dias de atuação, seria, buscar trabalhar no sentido de garantir uma autonomia financeira. Isso. E também, né, Passo Fundo é uma cidade feita de mulheres muito fortes, mulheres muito poderosas, mulheres que vão atrás, mulheres que, né, empreendem em diversos ramos. Então, buscar essas alternativas de que essas mulheres que já estão hoje no mercado, né, há bastante tempo, que já buscaram espaço, possam ajudar aquelas mulheres que estão começando, sabe? Então, buscar alternativas que possam fazer com que a mulher possa fazer sim, né, as suas escolhas, então muito importante. Sim, porque se ela fica dependente financeiramente do marido, ela acaba não tendo forças nem condições de sair de casa, né, em Isso. uma situação de vulnerabilidade, né, muitas vezes sendo agredida. Lembrando que não existe só violência física, né, existem outros tipos de violência, violência psicológica, patrimonial, tudo isso diz respeito à violência doméstica e a mulher acaba se submetendo a isso, se não tem dinheiro, né, para sair. Não tem condições, porque, eu, né, dessa experiência que eu tenho com o direito de família, então as mulheres têm um medo que é muito intrínseco da mulher, que é a questão de passar fome, dos filhos passar fome. Então é uma questão muito sensível para a mulher que, mesmo as que têm condições financeiras, têm esse medo, sabe? E a sair do relacionamento e passar necessidade.
Então é uma questão a ser trabalhada, assim, na mulher, essa questão da conscientização também, né, a inteligência financeira também. Então buscar alternativas, palestras, né. Então no mês de março a gente vai ter dia 5 de março agora que é a abertura do mês da mulher, então estão todos convidados também por essa data muito importante. Vai ser aonde, Tassiana? Aqui na Câmara de Vereadores, então vai ter a tribuna popular e um espaço que é interessante as mulheres vir. Por quê? Porque, as mulheres têm que ocupar também espaços de poder, espaços de fala, né, para que as políticas públicas possam ser voltadas realmente para elas, de que é a maior parte da população. Então, é uma população que precisa ter voz, né, precisa ser ouvida, as necessidades que são necessidades de querer. Vai ser em audiência pública, sessão plenária? Vai ser a tribuna popular, né. Tribuna popular, elas vão vir então durante uma sessão plenária e vão ocupar esse espaço. Isso, que é um espaço de extremamente importante de decisão, né. Então, muitas vezes as pessoas se verem distantes da Câmara, né, então é uma forma também de aproximar, né, de mostrar. Ouvidas, né, porque o próprio legislativo ele tem condições de atuar também nesse sentido. Aqui tem também a Procuradoria da Mulher, aqui no legislativo, algumas vereadoras, Que é recente, né. que é recente, poderia inclusive, fazer um trabalho em conjunto nisso, se aproximarem. Então são políticas públicas, conversei com algumas vereadoras a respeito dessas questões, porque é muito importante esse diálogo entre o executivo e o legislativo, porque muitos projetos que eu tinha em mente, por exemplo, elas já formalizaram, então é uma questão de conversa, sabe. Também com o judiciário. Isso, porque eu tive uma conversa com a Josiane Petri do Projur, e ela me trouxe algumas questões do judiciário que eu até então não tinha conhecimento, porque, Por exemplo, a gente tem um projeto da OAB em parceria com o Projur, com o judiciário, né, Ministério Público também, que é de boas com a Lei Maria da Penha. Então a gente conversa com as mulheres antes da audiência para esclarecer algumas questões, né. E o que foi verificado que muitas vezes a violência passa também pela questão da drogadição e do álcool, né. Nos atendimentos a gente conseguiu ter teria um lá percentual aproximado? porque assim, ó, a gente tem o percentual do que a gente escuta, mas a gente anotava uma nota aqui, outra nota ali, não tinha um controle ainda, né, porque Apurado. isso, porque é uma questão nova. Teve uma audiência pública recentemente que veio essa questão, então a gente começou a perguntar, né, as mulheres que participam do projeto começaram a perguntar. E então a partir desse ano vai ser colocado na ata de audiência, se tem problema com drogadição ou álcool, né. Então a gente vai conseguir ter um índice, porque muitas vezes pode passar por uma questão de saúde pública. Exato. E aí você age de alguma forma, e tentando rerar essa pessoa e recuperar a família. Porque senão a gente fica em torno da mesma questão, né. A gente fica ali, a gente às vezes atua em outros pontos, mas o que precisa é uma questão de saúde pública, né. E conversei com ela de mais pra frente a gente também perguntar, quais trabalham, né, quais têm a própria renda, porque são muitas questões que no dia a dia a gente percebe, né. A gente vê muitos casos de violência doméstica, a maioria deles mulheres 50 a mais. Então são mulheres que passaram por questões, assim, por 20, 30 anos, não é coisa de hoje. E muitas vezes não tem nem mais forças para ter qualquer tipo de atitude. Isso, entende? Aí Então precisa de uma rede de apoio. precisa de uma rede de apoio, porque oportunidade de trabalho para as mulheres de 50 a mais também não é uma coisa simples, né. Sim. Então uma mulher que Passando isso um pouco. a gente esse diálogo também com as empresas é importante, Claro. né. E conscientização, olha, de repente dar uma oportunidade a mais para uma mulher 50 a mais, que muitas vezes está totalmente fora do mercado de trabalho, né. A gente vê casos de mulheres que nunca trabalharam fora, que precisam começar assim, sabe, um caminho a trilhar. E se fosse criado algum tipo de benefício fiscal para as empresas que, né, é uma possibilidade aí numa discussão com o Porque aqui vai ter uma funcionária extremamente comprometida, sim, sim, exato. extremamente comprometida, com muito, vontade, né, muita vontade de trabalhar, maior meia-idade. Talvez até mais paciência e que permaneça naquele trabalho, porque hoje se escuta muitos empresários falando que é difícil reter o profissional jovem na empresa, porque eles querem, enfim, eles não permanecem. Uma outra vem uma geração diferente, né. Então atendi já mulheres com 70 anos, que também, me falaram isso, quando a gente olha para o número 70 anos num currículo, a empresa já enxerga, mas uma mulher extremamente saudável, ativa, sabe. E não, hoje poderia contribuir com essa experiência, Exato, né. exato. Assim, questão da idade hoje, da longevidade, as mulheres antes com 40 anos, já estavam acabadas, hoje não, hoje tem vida e Muito fosse o contrário, né.
Então, buscar essas alternativas, conversando com as mulheres, entendendo, qual que é a raiz das questões, né. Muitas, também saem do mercado de trabalho pela questão dos filhos, então são todas questões, né, a gente tem, hã, mulheridades, né, como eu aprendi com a doutora Baiage, então mulheridade, esse termo novo. Esse é um termo muito interessante, por quê? Porque a gente tem as mulheres negras, que também passam por outras questões, né, hoje a mulher negra está na base da pirâmide, então tem os salários mais baixos da nossa sociedade, né, um grau de proporção muito diferente, por exemplo, de homens brancos, então, não é uma questão de exclusão, né, é uma questão de políticas públicas para buscar que essa mulher possa sim prosperar, né, possa também buscar oportunidades. Então, passa por diversas questões essa questão da mulheridade. A gente tem as mulheres idosas, a gente tem as mulheres jovens que estão buscando espaço no mercado de trabalho também, né. Então, olhar para todas essas mulheres é muito importante, muito importante. Então, nesse momento em que você está chegando, você está fazendo uma espécie de diagnóstico, né, de toda essa situação para dar passos assertivos daqui para frente, para poder atingir e trazer resultados. Isso, porque muitas vezes são questões, que não abrangem uma política pública, assim, muito abrangente, mas questões pontuais, sabe? Que, o próximo Café com Emprego que vai entrar dentro do calendário da mulher, então o calendário da mulher vai estar presente no Café com Emprego, para buscar esse acolhimento, sabe, da mulher que busca também o emprego formal. Então, buscar assim essas alternativas, né, a gente vai estar presente lá, vai levar cartilha também de informação, porque hoje a gente vê, também a população carente de informação. E quando vai ser o café com Vai ser dia 8 de abril. 8 de abril? E tá, já tem data marcada. Taciana, nós vamos fazer um rápido intervalo agora, certo? E na sequência nós voltamos falando mais sobre a programação, do mês da mulher, que é o mês de março, e logo ali, né, já está chegando e você pode ir anotando para poder participar, se organizar e participar. Daqui a pouco a gente volta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o Câmara Mulher desta noite. Agora vamos saber mais sobre a programação do mês da mulher, o mês de março. Taciana, você havia dito que no dia 5 já vai ter uma programação. Poderia dar mais detalhes da programação que a Coordenadoria da Mulher está planejando? Sim, e é muito interessante também uma ideia das meninas que trabalham na Secretaria de Inovação, que foi disponibilizar um link para que, as atividades que forem realizadas no mês da mulher, né, vou te dar um exemplo, assim, bem prático. Vai fazer uma palestra para 20 mulheres, um evento fechado, mas essa tua palestra pode constar na agenda, Ah, bacana. na agenda do município, então E vai estar no Ah. site da prefeitura? vai estar no site da prefeitura e no Instagram. Então a gente vai, divulgar uma agenda conjunta, então todas as atividades feitas em prol da mulher pode ser inscritas nesse link. Então é um link fácil de acesso, vai lá e coloca o dado do evento, o horário, se é um evento fechado, se é um evento aberto, né, e é bom colocar palavras-chaves, assim, para o evento. Por exemplo, ontem eu estava explicando na OAB, eles disseram: a gente não vai fazer aberto", eu disse: "Não tem problema, pode constar. Evento OAB mulher", Claro. sabe. Então muito interessante para que as pessoas possam ir nesses que são abertos, ter oportunidade de saber quais eventos tem. Hoje tem um evento lá no Boqueirão, então eu posso ir lá no Boqueirão, eu posso ir lá na Vera Cruz, então para que a mulher possa frequentar, né, todos esses lugares. Importante as mulheres estarem unidas, sabe? Estarem conversando, trocando ideias, apoiando uma a outra. Naquele tempo que havia mais rivalidade entre as mulheres, parece que a gente já está conseguindo desconstruir isso, né? E de sermos uma contra a outra, opositoras, para sermos gregárias. Eu acho que isso tem um valor muito importante, porque quando caminhamos juntas, a gente caminha mais forte. E o que mais vai ter na programação? Então, essa questão da união das mulheres é sim um desafio ainda, né,
Por quê? Porque a nossa sociedade ensinou que a mulher compete uma com a outra, né? A questão do consumismo, então a mulher o tempo todo tem essa questão da rivalidade, então é uma questão a ser construída, né? Então a gente vê hoje muitos movimentos de mulheres unidas, né? Isso, sim, eu percebo também isso. E procuro me engajar, inclusive. Isso, porque Mas o quando sinto que ainda não avançou, é isso? eu sinto que avança aos poucos, Tá. Tem algumas questões que ainda são pontuais, né? Que ainda a gente não tem como abraçar o mundo e mudar o mundo de uma vez só, né? Sim, né? É assim, mas tem as questões que aos pouquinhos eu acho que vai mudando a mentalidade da mulher. Por quê? Porque se tu olhar no olho de uma mulher, entender histórico, vai ver que só muda de endereço. Exato. São as mesmas questões, os desafios muitas vezes com os filhos, os desafios com o relacionamento, os desafios na questão também financeira, a questão de emprego, de buscar formações. Então os desafios são muito parecidos das mulheres, né? Então quando a gente está em grupos de mulheres, a mulher se fortalece, volta para casa com essa bagagem, né? Para que possa contribuir também na sua família, com seus filhos, com seu marido. Então a mulher é a base da família. Então é muito importante olhar para essas questões, né? Hoje a gente tem grupos de mulheres empreendedoras, que são grupos fortes, grupos unidos, organizados também, né? Era um projeto que eu tinha antes já, né? E a gente tem um grupo das mulheres empreendedoras. Então é um grupo que toda mulher pode se incluir naquele grupo, pode fazer aquele network, né? Mostra o seu serviço, vai no serviço da outra. Então é se ajudar mesmo, sabe? Um apoio, segurar a mão na hora. Prática mesmo, né? Isso, um apoio mútuo na prática. E é muito bonito, porque quando tem alguma questão com uma das mulheres, todas ajudam, sabe? Não é uma questão que precisa pedir. Olha, Gris, eu tô com essa situação aqui. Todo mundo vai lá e ajuda, sabe? É lindo. É muito lindo. lindo. Eu vejo um movimento também de apoio às mulheres empreendedoras nas associações dos bairros. Vocês podem fazer essa interlocução também com as associações Sim, a gente empreendedoras? tem muitas coisas. A gente tem as mulheres, o Sindicato das Agricultoras também, que tem cursos. Então, a gente vê as mulheres se movimentando para elas mesmas se ajudarem, sabe? E realmente uma puxar a outra. Então a gente tem grupos organizados, por exemplo, no bairro Valinhos, que tem hoje espaço, que elas já têm um planejamento, sabe? São mulheres extremamente organizadas nas questões delas também. Então tem líderes também comunitárias que buscam alternativas, né? Essa semana eu conversei com uma mulher que é presidente na Associação Gaúcha de Artesãos e não conhecia ela. Então o que eu percebi? Que existem mulheres que estão a serviço das outras também, sabe? Para que as outras mulheres possam buscar alternativas, meios de ter o seu próprio dinheiro, né? Então, e outras questões também, porque quando a gente envolve mulher, a gente envolve em muitas coisas, muitas, não é só a parte financeira, porque quando a gente fala da parte financeira, não quer dizer que uma mulher que tem um alto poder aquisitivo não vai passar por violência doméstica, não é? Claro que não. Porque também pode. E pelo contrário, essas são as que ficam mais em silêncio, né? Por vergonha. E muitas vezes a gente vê os casos de feminicídio, muitas vezes dessas mulheres, né? Os casos mais conhecidos, né? Que chegam a públicos também. Então, mas a mulher que pelo menos tem uma alternativa, né? Pode buscar meios de... Exato. Vamos reforçar a questão do dia 5 de março. Então, dia 5 de março, a abertura do Mês da Mulher aqui na Câmara de Vereadores. Espaço importantíssimo para que a mulher esteja presente nesse dia. E buscar também olhar o calendário de eventos. E quem tiver um evento, inserir esse evento no calendário. Tá. Para que a gente possa fazer um mês robusto, sabe? Sim, claro. E a coordenadoria vai promover algum evento ou vai criar esse espaço para que as pessoas divulguem os seus eventos? Isso. A gente vai fazer eventos em parceria, né? Ah, tá. Eventos em parceria, Quais buscando... seriam? Na primeira semana, é difícil de falar todos, porque tem quase todos os dias tem um evento. Você vai conseguir lembrar. Enfim, ao menos quase todos os dias tem, né? Dia 5 tem, então, na Câmara de Vereadores. Dia 6 tem no Hub Aliança, um evento também voltado para mulher. No dia 7 tem à noite o evento do Bem Mulher, que é um grupo de empreendedoras. Sim, eu vou estar lá. Vai. Ai, que legal. É maravilhoso. Olha que legal, né? Eles estão lançando... Não posso falar. Não, acho que posso falar sim, porque já vai ter acontecido. Elas estão lançando um energético específico para as mulheres. Penso de maca peruana, com hormônios. Como são maravilhosas, né? Pensado especificamente para as nossas necessidades, né, de reposição. Inclusive, tem questões ali de maca peruana, que dá uma regulada nos hormônios. Eu achei incrível, muito criativo. Nossa, e a criatividade das mulheres é uma coisa impressionante.
Quando tu vai nos grupos empreendedores, tu pensa: "Como? Tia, pensou isso? Mas então, a criatividade é a principal característica do feminino. Isso. Os homens ficam com a força, com o ir pra vida, sabe? É por isso que a gente precisa caminhar junto, né? Não é um para um lado e conhecer, né? E conhecer essas grandes mulheres". Então, eu conversei com a Simone do Vem Mulher, então a gente buscou uma parceria com social, né, com as grupo de mulheres empreendedoras que eu já tinha organizado. Então a gente buscou uma alternativa social, ficou muito interessante, a gente conseguiu uma madrinha. Aham, a gente conseguiu uma madrinha para as mulheres ter acesso de valor acessível, sabe. Inclusão. E com cuidadoras para aquelas mães que não podem sair, muitas vezes à noite, pra não Nossa. deixar os filhos. E essa alternativa foi incrível. Nossa, porque é um desafio, né. Eu hoje, por exemplo, tô aqui, mas minha cabeça tá pensando no meu filho lá, que não tá muito bem hoje. Então a gente tem todas essas questões, né, a gente tá aqui, mas a gente tá pensando lá e os filhos, essa questão de sair à noite, né, muitas são mães solo também, então não tem essa rede de apoio. Sei. Então buscar essa alternativa vai ter uma empreendedora que tem uma escolinha, né, e os filhos vão ficar lá, então mulheres fazendo coisas por mulheres, né. Bom, paramos no dia 7. Eu sei que você não vai lembrar de toda a programação do mês, eu acho que eu vou te exigir demais. Mas teria mais algum evento que você lembre, assim, que Pois é, no dia 8 tem 2 eventos, né. No dia 8 tem evento que é o Dia Internacional da Mulher, então vai ter evento na Praça da Cunha e também vai ter evento na Praça Também Preta. que são 2 pontos ali. Isso, com uma programação cultural também, né, e de empreendedoras também, uma feira na Praça da Mãe. Então, no dia 9, agora eu não lembro de cabeça o que dia 10 tem, dia 11, então quase todos os dias tem. Então uma dica é entrar no site da prefeitura para buscar ali a programação e Cadastrar o evento também, é muito importante. Eu tenho uma amiga, vou dar um exemplo, assim, né, que vai fazer uma palestra online sobre inteligência financeira. Eu disse pra ela: "Cadastra lá", porque já que é aberto, a mulher tá lá fazendo suas tarefas em casa, pode ligar no link dela e assistir a aula, né. Então ter essa agenda coletiva, eu acho que foi um passo, assim, que a gente pode levar pra frente também, né, de que todos os eventos sejam incluídos, né, porque a ideia é isso, é a união, né. Então, esse evento que vai acontecer no dia 8, um na Praça da Cunha e um na Praça da Mãe, a mulher pode também buscar se deslocar, ir nos 2 eventos, né. Então é importante que a mulher vá também, participe, prestigie, né. e quando estão unidas também podem uma dar carona para outra e assim já pensam, pai, se ajudar. Tá sendo você bom, né? É muito. Claro. Você tá chegando agora, né, assim, no executivo, nessa função de coordenadora, quais são os teus objetivos, assim, mais ousados nesse Então, cargo? até março, eu consegui organizar os 100 dias, porque é um mês muito movimentado. Mas abril e maio, o meu foco é formalizar projetos, né, formalizar processos, porque como a gente vem de um ambiente de tudo formalizado, eu fico ansiosa quando eu converso com as pessoas e não consigo ainda colocar no papel, porque eu não tenho esse tempo disponível. Então, nesses meses eu quero focar nisso, de todas essas conversas que eu tive, o que que a gente pode formalizar e transformar num projeto, muitas vezes até num programa, né, Claro. mais abrangente para o executivo e apresentar. Porque existe muita verba disponibilizada para a mulher, mas a gente precisa buscar meios para que a gente consiga colocar em prática, né. A gente tem hoje o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que eu participei por 3 anos, representando a OAB no Conselho Municipal. E muitas vezes a gente batia na tecla do quê? De vir um recurso e a gente buscar como a gente vai aplicar esse recurso. Mas o que que eu trouxe para elas? A questão da gente formalizar um projeto, bom, a gente para esse colocar em prática esse projeto, a gente precisa de X valor, né. Daí depois a gente busca o valor, porque daí fica mais fácil esse caminho, né. Sim. Então a formalização de projetos é um dos objetivos E que aí eu tenho. é ministério, os recursos são federais? Tem o Ministério da Mulher, que é cursos federais, mas também tem recursos municipais que podem ser, utilizáveis, né, e podem ser voltados para a mulher. Existe também as emendas, então a gente pode buscar diversas alternativas de ter um recurso já para a gente poder aplicar, né. Hoje a gente tem uma grande necessidade também da questão psicológica para a mulher, né, o apoio psicológico, tanto nos casos de violência. Conversei com as mães atípicas também, que é uma questão muito sensível, por exemplo, muito. é mãe, sabe, porque tu vê que
A gente já tem muitos desafios, então a mãe atípica tem esses desafios multiplicados muitas vezes. Então a questão do psicológico da mulher é uma questão que tem que trabalhar. Por quê? Porque são mulheres que passam por muitos desafios, são muitas vezes mães solo, na maioria, né, 75% são mães solo. Nossa, né, é muito difícil, é muito difícil. Então é a gente buscar alternativas, formalizar projetos para que a gente possa colocar em prática realmente, sabe. Então, Tassiana, o programa está acabando, eu ficaria conversando com você aqui a manhã inteira, a noite inteira, porque o programa vai ao ar à noite. Porém, eu gostaria de deixar esse espaço aberto para que quando vocês estiverem formalizando, quando tudo começar a acontecer, para que a gente possa mostrar também esses resultados sendo efetivados, né, porque é nítido, assim, a tua vontade, sabe, de fazer. Até conversei e uma pessoa me disse: "Calma, Tassi, calma, aos pouquinhos tu vai podendo, uma de cada vez". Mas que eu entrou por um ouvido, saiu pelo outro, por quê? Porque assim, ó, eu vejo muita urgência nas ações que precisam ser feitas. É difícil você escutar uma mãe passando por um desespero, uma situação desesperadora, e não conseguir fazer nada bem. Que lógico, existe toda uma formalidade para você estruturar um projeto e obter, enfim, recursos, né, e que você dá paso antes, se não tinha recurso. Isso mesmo, então o meu objetivo não é trabalhar só os casos pontuais, aquela mulher que eu vou atender ali, Isso. né, é buscar ampliar mesmo o coletivo. Ai, muito bom, muito bom. Parabéns, viu. Eu te dou os parabéns pelo teu trabalho esses 100 primeiros dias e ficamos aqui à sua disposição. Gratidão, espero contar com a tua participação também nos eventos. Sim, sem dúvida, já estou aqui com o coração pulsando e os olhinhos brilhando para participar. Muito obrigada, então, pela sua companhia aqui no TV Câmara, no Câmara Mulher de hoje. Até o próximo programa.